Parece que tá ao vivo. Não sei, não tenho certeza. Parece que tá ao vivo, gente. No Instagram, no YouTube e no Facebook. Tô tentando aqui, gente, hoje fazer um esquema diferente, tá? Primeiro de tudo, para fazer o processo do vídeo certinho, um prazer. Meu nome é Juliana Delamura, eu sou responsável pelo Silhouette Studio BR e aqui a gente fala sobre todos os detalhes do Silhouette Studio, como fazer o seu software rodar bem, como resolver os seus problemas com o software, como usar as ferramentas e usar toda a capacidade da sua máquina, tá certo? No vídeo de hoje, um detalhe aqui da live, a gente tá fazendo essa live, no caso eu, tô fazendo essa live com vocês aqui no Instagram, tá aqui a minha tela do Instagram, e no Instagram só aparece eu, tá? Nesse formato assim. No YouTube e no Facebook eu consegui colocar a tela do computador, eu vou conseguir colocar a tela do computador. Então, se você quiser acompanhar pela tela do computador também, tá no YouTube e no Facebook, é só você ir lá e o link tá na bio aqui no Instagram. Mas se você quiser continuar aqui no Instagram, você vai estar me vendo assim de frente também, tá certo? Outro detalhe, a gente tem uma equipe hoje, a gente tem suporte hoje, que vai estar olhando as perguntas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida no processo desse vídeo, e vai estar me mandando, e no final do vídeo eu vou responder essas perguntas, tá certo? O tema de hoje, eu anotei aqui, tem uma colinha aqui do meu lado, para conversar com vocês, o computador ideal para o Silhouette Studio. E o resumo da ópera é o seguinte, que a gente vai tratar aqui nessa live. Vamos fazer uma introdução rapidinha sobre o tema, tá? Vamos conversar sobre o Quarteto Fantástico, que é as 4 ferramentas ou os 4 pontos que você precisa considerar para rodar bem o seu software, para utilizar bem a sua máquina. A importância de você utilizar o computador certo, tá? Como que utilizar o computador certo vai resolver uma boa parte aí dos seus problemas. Como o computador certo vai resolver uma boa parte dos seus problemas. Vamos explorar cada um dos requisitos mínimos, guarda essa palavra aí, os requisitos mínimos para o computador ideal. E no final vai ter um bônus especial para quem fica até no final, segredinho. E também no clube do Telegram vai um bônus especial, mais especial do que o bônus aqui da live, tá? Então, se você não está no clube do Telegram ainda, segue a gente lá no clube, que vai ser um sucesso. Já tem bastante coisa legal lá, que eu só compartilho lá no clube. Então, se você quiser, é só ir lá que eu vou estar aguardando você de braços abertos, tá bom? Então, comecemos, gente. O tema de hoje, como eu já comentei 1 zilhão de vezes, é o computador ideal para o Silhouette Studio. Como eu disse para vocês, existe um quarteto fantástico que vai fazer o seu programa e a sua máquina, que vai te ajudar, na realidade, a utilizar todo o potencial da sua máquina, tá certo? Resolver os seus problemas, vai te ajudar a resolver os seus problemas sozinha e também minimizar os problemas que você tem. Eu já falei um pouco no vídeo anterior, tem um vídeo aqui no Instagram, no YouTube e tudo mais, sobre o processo de instalação, um passo a passo do processo de instalação. Nesse vídeo eu já falei um pouco, eu falei isso que era uma tríade, mas na realidade é um quarteto fantástico. Quais são esses 4 pontos que você tem que considerar para reduzir ao máximo os erros, os problemas que você tem com a sua máquina e tal? A máquina em si, tá? Manter essa máquina atualizada, o firmware dessa máquina, ficar de olho, fazer manutenção preventiva, né? Então, a máquina em si, obviamente, que é uma das peças principais. O software, tá certo? O software bom, o software atualizado, na versão que for suficiente, acho que tem uma cigarra, na versão que for suficiente para o seu computador. Um computador bom, que é o tema da nossa live de hoje, e a peça principal, que você não pode esquecer dela, tá? Que é você mesma, você que faz essa máquina inteira mexer direito.
Então você também tem que se manter atualizada. Não adianta você que comprou Camel 1, fez um curso lá quando comprou a sua máquina e chegar, né, as máquinas vão melhorando, o estúdio vai melhorando. Então, se você nunca atualizou seu software e do nada você vai sair lá da primeira versão e vai vir para a versão agora, né, você não vai ter acompanhado o progresso. Então, um dos pontos mais importantes é você, usuária, se manter atualizada, conhecer as ferramentas, Só de você estar aqui, já me demonstra que você é dessas daí, que está se mantendo atualizada, que quer conhecer. Tá certo? Então, a peça principal do conjunto é você. E, em segundo lugar, vamos falar das outras. Hoje, aqui no caso, o computador ideal. Um outro detalhe... Falando muito. Peraí, gente. Live é assim, a gente tem que parar pra beber uma água, que senão a gente não aguenta. Ixi, peraí, parece que deu algum problema no Facebook. Infelizmente, Facebook você vai ficar sem. Se alguém ia entrar no Facebook, entra por outro lugar agora. Vai dar certo. Não vai demorar muito pra tentar arrumar isso aqui. Um detalhe importante que você tem que saber, tá? Não é uma varinha mágica. Então, assim, eu resolvi o meu problema hoje e eu nunca mais vou ter problema. Não é uma varinha mágica, tá? O vídeo que eu coloquei ontem, inclusive, eu recebi vários feedbacks, né? Gente que fez o processo, resolveu. E teve gente que fez o processo e não resolveu. Por quê? Porque não é só o software, não é só a atualização, não é só o computador, não é só a máquina. Esse combo, eles quatro têm que estar funcionando direitinho. Tá certo? Vamos continuar aqui. Conforme o programa vai sendo atualizado, você precisa tanto se atualizar quanto atualizar o seu computador. Tá certo? Se você não fizer esse processo, você fica parada no tempo. Você não acompanha, é isso que eu falei, você não vai acompanhando as coisas que estão acontecendo. Vixe, parou no YouTube também. Gente, paciência. Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver no YouTube. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro suporte. Que estranho, parece que nem entrou. Gente, aguarda aí rapidinho. YouTube aí. Deixa eu tentar cuidar aqui o YouTube. Só um minutinho, gente. Isso que eu testei tudo ontem. Teve gente que entrou aqui comigo ontem e viu que deu um certo trabalho, mas entrou, né? Vamos ver aqui o que deu errado, que não funcionou. Paciência, gente, coisa ao vivo é assim. Se fosse gravada é outro esquema. No YouTube? Não, o Instagram tá indo. O YouTube e o Facebook que não estão. Mas eu já vou colocar aqui. Agora foi. Agora foi. Mas não vou começar de novo não, vai estar gravado. E Facebook. Facebook aqui também. Facebook tá indo. Beleza, gente. Aparentemente o problema foi resolvido. Não adianta também tentar fazer um negócio com a internet aí que não vai funcionar direito. Enfim, continuando. Vou citar um exemplo para vocês. Eu falei que quando o software se atualiza, você também precisa atualizar o seu computador. Vou citar dois exemplos para vocês. Se você entrar no site da Silhouette América, quem tiver no YouTube e no Facebook, se é que vai estar funcionando, vai ver essa tela aí. Se você entrar no site da Silhouette América, você vai ver que tem
ali no site, se você pesquisar por requisitos mínimos do sistema, no site da Silhouette América, vai ter uma lista de requisitos que você precisa, que o seu computador precisa cumprir para o seu software funcionar direito. Então são 6 requisitos, tá? E só para dar um exemplo para vocês, a RAM para rodar o software hoje, né, a memória RAM para rodar o software hoje é de 4 GB. Já se você olhar o manual do Silhouette Studio, vai aparecer que você precisa de uma RAM. No manual do Silhouette Studio é quando o Silhouette Studio era mais antigo, nas versões anteriores. Então, para as versões anteriores do Silhouette Studio, você ia precisar de uma RAM de 1 GB. Então, conforme o software foi atualizando, você passou de precisar de um computador de 1 GB para precisar de um computador de 4 GB. É 4 vezes mais, tá? Então, se nesse processo da atualização do software, de atualização das máquinas, você nunca mexeu no seu computador, ele simplesmente não vai mais funcionar, porque o meu suporte falou que está indo em todos. Ele simplesmente não vai mais funcionar direito. Por quê? Porque você não atualizou uma das peças importantes. Entenderam? Então, essa questão de acompanhar a atualização desses 4 pilares, né, desse quarteto fantástico que eu falei para vocês no começo, é extremamente importante. Eu fiz aqui com vocês um exercício, quem tiver no YouTube vai estar vendo, tá? Eu peguei os requisitos mínimos para rodar. Eu peguei os requisitos mínimos para rodar o Silhouette Studio. Outro detalhe, antes de falar isso aqui para vocês. Tem gente que pensa que saindo... meu Silhouette Studio não funciona direito, então o Silhouette Studio é uma porcaria, eu vou aprender CorelDRAW, ou eu vou aprender Illustrator para resolver o meu problema. Mas se o problema não estiver no Silhouette Studio, e estiver no computador, por exemplo, simplesmente não vai adiantar nada. Você perder seu tempo aprendendo outro software, você gastar dinheiro com outro curso, com outro, né, comprando, porque esses softwares são pagos, então comprando esses daí, se você não arrumar a peça que está problemática. Então eu fiz aqui uma comparação, abri o site do Silhouette Studio, os requisitos mínimos para o Illustrator e os requisitos mínimos para o CorelDRAW, tá? E eu fiz aqui uma tabelinha comparativa entre esses 3 e vou conversar com vocês. Então, os requisitos mínimos começam com o sistema operacional, tá? Vamos falar sobre cada um dos requisitos, se aprofundar um pouquinho neles e fazer essa comparação. O sistema operacional, o que é? É o programa que vai fazer o seu computador funcionar, tá? Então, qual que a gente conhece? Mac, Windows, Linux, Ubuntu, Chromebook, tem vários sistemas operacionais. Esse eu falei aqui alguns dos principais. O que vai rodar tanto Illustrator, Corel e Silhouette Studio? São só 2, Mac e Windows. Se você tiver um Linux e for lá na loucura tentar rodar qualquer um desses 3, não só o Silhouette Studio, tá? Qualquer um desses 3, não vai rodar, tá certo? Por quê? Porque o programa não foi desenvolvido para rodar em outro sistema operacional. Ele foi desenvolvido para rodar em Windows e em Mac. No caso de ser Windows, até Mac, tá? É porque eu coloquei aqui as informações de Windows, que é a informação que eu conheço. Eu vou falar de Mac aqui para vocês, eu posso me equivocar. Em relação ao Windows, o sistema operacional do Silhouette Studio, vamos fechar aqui e mostrar para vocês. Ele fala que tem que ser o Windows 8.1 ou superior. Então, se você está com o Windows 7, pode acontecer de não rodar o seu Silhouette Studio. Aí, você tem todas as configurações do computador certinho. E aqui é outro ponto, né? Por que é importante você conhecer todos os requisitos? Porque daí você sabe qual requisito que você precisa arrumar.
Né? Então, às vezes você vê, ó, esse requisito bate, esse bate, esse bate. Quando não bater, você sabe que é aquele lá que você precisa atacar para resolver o problema. Entenderam? Então, aqui eu vou fazer a comparação rápida entre eles e depois a gente volta para falar do sistema. A gente volta para falar do sistema em si. Então, tá aqui, ó, o sistema operacional para rodar. Studio, Illustrator e Corel. O Corel e o Illustrator é Windows 7, tá? O Visual Studio Windows 8.1 ou superior. O processador, ele fala acima de uma velocidade de 2 GHz para o Visual Studio. Já o Illustrator e o Corel, eles dão processadores específicos, né? Então, multi-Intel, que seria esse Intel i3, i5 e i7. Quem já comprou um computador pensando em algum software já vai conhecer isso daqui. Ou esse AMD é o que vai rodar, tá? RAM. Por incrível que pareça, gente, o Visual Studio precisa de mais RAM para rodar do que o Corel. Por quê? E aí vocês ficam, nossa, mas o Visual Studio tá demais. Como assim ele vai precisar de mais RAM para rodar do que o Corel? O Visual Studio ele tem uma programação especial justamente porque ele não só desenha, como o Corel e o Illustrator, mas ele envia para a máquina a informação de corte, tá? Então, esse enviar, tanto é que quem usa, né, sabe que muitas vezes o processo trava na hora de enviar o corte, tá? Então, por causa que ele não é só um software de desenho, né? Ele é um software que opera uma máquina, então ele precisa de mais capacidade de processamento rápido, que seria essa questão da RAM. Ele precisa do mesmo tanto de capacidade do Illustrator, de capacidade de memória, de armazenamento que o Illustrator, e também a mesma resolução do monitor. Tá certo? Então, essa daqui é a comparação para vocês verem que o Visual Studio ele é um software pesado sim. Então, do mesmo jeito que você vai precisar, né, aquilo que eu falei. O Victor falou que não dá pra ler, meu suporte falou que não dá pra ler. Paciência. Da mesma forma que não dá pra... Se você tiver um computador com uma configuração baixa, você não vai conseguir rodar o seu Visual Studio, você também não vai conseguir rodar Illustrator e Corel. Então, esse ponto que eu falei de, eu vou então para outro programa, lembra que se você for, você do mesmo jeito vai ter que atualizar, tá? Não tô falando que é errado você ir, só tô falando que você vai ter que atualizar do mesmo jeito. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar esse Excel. Isso. Então, vamos conversar sobre os requisitos mínimos para rodar o Visual Studio. O primeiro requisito é o sistema operacional, como eu já falei com vocês antes. Windows, Mac e tal, esses aí são os que tem. O Visual Studio ele vai rodar no Windows, no Mac, os outros sistemas ele não roda. Inclusive fala aqui, ó, que Chromebook não é suportado no momento. Quem sabe no futuro eles habilitam com Chromebook. Mas no momento ele não roda Visual Studio. E é o Windows 8.1. Agora, outro detalhe, gente. Apareceu lá antes, mas eu vou mostrar aqui. Falei no vídeo de ontem. Atualmente, o software mais atual do Visual Studio só roda em Windows 64 bits, tá? Se o seu Windows for 32 bits, não adianta você tentar atualizar para a última versão. Você vai poder usar uma das versões legado, tá? A versão legado 4.4259, ela tem versão para Windows 32 bits, mas ela não roda para o Windows, mas a versão 270 não vai rolar no 32, ela só vai rodar no 64. Aí, de novo, né, eu falando aquele ponto com vocês. Eu atualizei e não funcionou e a versão é uma porcaria. Tá certo esse posicionamento? Não. Por quê? Porque não tem a ver... Às vezes, você que não percebeu que você estava tentando atualizar um programa que o seu computador não suportava, tá certo? E agora, por que a Silhouette, ela parou de produzir ou parou de atualizar o software para 64 bits ou para 32 bits e só está atualizando para 64? Porque o Windows 32 bits,
ele é para trabalhos leves, tá? Então, uma vez que o Silhouette Studio deixa de ser um programa leve, aquilo que eu falei, né? Ele foi evoluindo, deixou de ser um programa leve, ele simplesmente não tem, o Windows 32, ele simplesmente não tem mais a capacidade de rodar, tá? O Windows 32, um detalhe do Windows 32 bits, é que ele só consegue aproveitar 4 GB de RAM. Então, se você, outra coisa aqui, seu Windows é 32 bits, você vê que seu computador tem 2 GB de RAM só, mas para rodar Silhouette Studio precisa de 4. Aí você pega e fala, não, eu vou aumentar a minha memória RAM, coloca lá 16 GB de RAM, mas não muda o Windows de 32 para 64. O que vai acontecer? Não vai funcionar também. Por quê? Porque o Windows 32 só vai rodar até 4 GB de RAM. Ele só consegue aproveitar 4 GB de RAM. Então nem adianta você colocar 64 GB de RAM, que não vai funcionar. Tá? É mais ou menos assim. Esse Windows, ele vai processar os dados, né? Então o Windows 32, ele processa os dados em um período de tempo. Já o de 64, ele vai processar os mesmos dados em metade do tempo, tá? Então, quando você tem um Windows 64 bits, ele processa mais rápido. E é por isso que a Silhouette América está deixando de produzir o software para o 32 bits, porque o 32 já não está mais dando conta de processar toda essa informação, tanto informação de desenho quanto a informação de corte. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar pergunta aí, que no final, né, elas vão ser selecionadas e no final eu posso responder essas perguntas, tá certo? A segundo requisito que aparece aqui no site, RAM de 4 GB, tá? Se você tem RAM de 2 GB, não adianta usar o Silhouette Studio, ou pelo menos as últimas versões. Vou falar sobre isso no final, tá? Hoje eu entrei em contato com a Silhouette América, perguntando, né? Falei, já que vocês mudaram o requisito mínimo entre o que era antes e agora, já que teve essa alteração, qual que é o software que a gente fica se a gente não atualizou o computador? No final eu vou comentar isso daí com vocês. Então, você precisa de RAM de 4 GB, tá? Se você comprar um computador com menos, aí, gente, não é culpa, é isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Quanto mais conhecimento você adquire em relação não só ao software, e aqui é um ponto importante que eu vou puxar a orelha de vocês, não, tô brincando, que eu queria comentar com vocês. Às vezes, eu vejo muito disso, né? Você coloca foco da sua empresa em, eu vou aprender o envio, eu vou aprender a como gerir meu negócio, eu vou aprender a como N coisas, mas às vezes esquece desse passo que é no ramo aqui de personalizados extremamente importante, que é o processo de produção, e o processo de produção com a Silhouette, né, que é a nossa funcionária, ou a funcionária de vocês no caso. Se você não investe em treinar os seus funcionários, a sua produção fica deficiente. Aí nem adianta você saber envio, não adianta você saber mexer o dinheiro, se você não conseguir melhorar o processo de produção. Inclusive, melhorar o processo de produção melhora a entrega, melhora o lucro, melhora N pontos. Então, para vocês verem o quanto que isso daqui é importante, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, RAM de 4 GB que o Silhouette Studio precisa. Ele usa esses 4 GB? Não usa, tá? Mas ele precisa disso porque no meio do processo ele pode usar esses 4 GB. Então você precisa desses 4 GB livres enquanto você estiver usando o seu Silhouette Studio. Mas como que eu vou saber isso daqui? Muito fácil. Sabe o Ctrl+Alt+Del que a gente dá quando o computador dá problema? Se você apertar Ctrl+Alt+Del, vai aparecer essa tela aqui, ó. Vai aparecer o gerenciador de tarefas, né? Ela aparece aqui, o gerenciador de tarefas. Se vocês verem aqui, ó, a segunda vai ter a CPU, né, o uso da CPU, e o segundo uso aqui é a memória do seu computador, tá? Então, quanto os programas que estão abertos estão utilizando a memória do seu computador.
eu vou colocar aqui, ó, do programa que mais usa memória pro que menos usa memória. E eu conversei com a menina esses dias, conversei com ela sobre isso, né, com uma seguidora, e ela falou, eu só fico com o Chrome aberto. O Chrome, ele utiliza de 1, 2, 3 GB de memória, só o Chrome, tá? O Chrome é super pesado na hora de rodar o computador. Não sei o que acontece, não é só comigo, tá? Se você fizer isso aqui no seu computador, der Ctrl+Alt+Del e olhar quem que tá consumindo sua memória, você vai ver que o Chrome consome memória até, tá? Então, às vezes, ó, por exemplo, você vai fazer um trabalho com muitas linhas, ou um trabalho de corte com muitos detalhes. Vale a pena você verificar isso daqui, tá? E fechar os programas que estejam consumindo a sua memória, para você não ter problema de enviar para a máquina, tá? Se o seu computador tem pouca memória. Se você vier aqui em desempenho, ó, que é a segunda aba, aparece aqui bonitinho. Então, eu tenho um computador de 16 GB, tá? E eu não estou usando quase nada, gente, e usa metade da minha memória, tá? Então, eu estou usando 8 GB de memória, usando, tipo assim, não tem nenhum programa grande aberto aqui, e eu estou usando 8 GB de memória. Então, se você, às vezes está dando tudo certo, na hora de enviar o trabalho dá problema, você pode considerar fechar, né, alguns programas, verificar aqui quem que está consumindo mais a sua memória, para ter um funcionamento mais fluido, tá certo? Do seu programa. É uma dica aí interessante para vocês. Ai, gente, meu nariz está entupindo. Acho que é por causa do vento que tá aqui em mim. O próximo ponto, deixa eu ver aqui. Exato. Passamos o gerenciador de tarefas. O próximo ponto, processador. O Silhouette Studio, ele não pede nenhum processador específico. Então, seu computador, ele não precisa ter nenhum processador específico. A única coisa que você tem que olhar é que esse processador atenda ou tenha uma velocidade de pelo menos 2 GHz, tá certo? Se esse processador não tiver essa velocidade, aí você escolhe outro computador, ou, né, se você já tem um computador aí, você pode comprar só um processador diferente. Esse é um ponto que eu ia conversar um pouco mais pra frente, mas já vou introduzir aqui. Não é necessário, por exemplo, você vai falar, nossa, agora pronto, a cada atualização eu vou ter que comprar um computador novo? Não, gente. Primeiro que demorou um tempão para eles mudarem esses requisitos. Em segundo lugar, que às vezes só precisa atualizar. Então você atualiza o processador, você atualiza a sua memória RAM, você atualiza o seu HD, que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui. Tá? Então é só você ficar de olho, às vezes você não precisa comprar toda vez um computador, obviamente, né? Você não precisa comprar toda vez um computador novo. Você só precisa se certificar de que com o passar do tempo você também vai atualizando esse computador. Então o processador de 2 GB é o processador necessário. 2 GB é o mínimo. 2 GHz é o mínimo. E outra coisa que eu falei aqui, esses requisitos todos são requisitos mínimos, tá? Então, o que quer dizer o mínimo? Quer dizer que se você colocar outro programa para rodar junto, você já não pode usar só o mínimo. O mínimo é assim, você vai rodar só o Silhouette Studio no seu computador, aí você tem um computador com esse requisito mínimo aqui, tá certo? Próximo ponto, memória. A gente já falou de memória RAM. A memória RAM, ela é a memória de processamento do seu computador, tá? E a memória, essa segunda memória que aparece aqui de 2 GB, essa memória aqui de 2 GB é a memória de armazenamento do seu computador. É o espaço que precisa ter livre para conseguir rodar o Silhouette Studio, tá? Para conseguir instalar o Silhouette Studio, você precisa ter 2 GB de memória livre. Agora, gente, esse ponto aqui, se você não pegar nada dessa live, ouve o que eu vou te falar agora. Considere instalar uma memória SSD no seu computador. É transformador. Eu já tenho meu computador, tem acho que uns 3 anos, mais ou menos isso daí. E ele só tem SSD, não tem HD esse computador aqui. Gente, toda vez que eu pego um computador que roda via HD, eu não suporto utilizar por causa da lerdeza.
Então você tem dois tipos de memória de armazenamento, HD e SSD. O HD é como se fosse um disco de vinil, tá? Ele lê os dados, lembra a vitrola? Todo mundo deve lembrar. Vitrola, né? Tinha uma agulha que lia o dado daquele disco e reproduzia aquele som. O HD é a mesma coisa, tá? É uma agulhinha assim, que vai assim, ler o dado do disco rígido e apresenta essas informações na sua tela, ou vai enviar para impressora, para silhuete, enfim. É uma agulhinha que lê os dados. O SSD é um flash drive. Flash drive é o que? Um pendrive. Tá? É um cartão de memória. Ele já é digital. Então você sai de um processo mecânico e vai para um processo digital quando você instala SSD. Mas não basta você atualizar seu computador colocando SSD nele. Você também, se você tiver SSD e HD, né? Você também tem que instalar o software no SSD. Porque eu imagino que tem gente que vai, coloca SSD, mas não sabe que tem que tirar do HD o programa que está instalado e instalar de novo no SSD. No vídeo de ontem, que saiu ontem no canal, tem aqui inclusive, eu mostro aonde que você muda, tá? Durante o processo de instalação, você seleciona o disco certo para fazer a instalação. Então, memória, você precisa de 2 GB, tá? E considere muito colocar um SSD. Às vezes você pode ter todos os requisitos funcionando bem, mas o software vai continuar lento, porque o HD é lento, tá? O SSD não, mas o HD é lento. Desculpa, HD, mas eu já não suporto, mas nem penso, quando eu vejo que o computador tem HD, eu nem escolho para colocar, nem considero comprar um computador que tenha só HD, tá certo? Então, memória, é isso que eu falei. Considere colocar um SSD, se não, lembra que você precisa ter 2 GB de memória disponíveis. O último ponto que você tem que considerar sobre os requisitos é que as suas portas USB sejam 1.1. Também é como se fosse a versão da porta USB, tá? Elas também vão evoluindo, vão melhorando a capacidade de pegar os dados do USB, né, do hardware. Então ela vai puxar os dados ou enviar os dados para sua máquina através do conector, né? Então tem que ser portas USB de pelo menos 1.1 a versão dessas portas USB. Vou mostrar para vocês já aonde que vocês olham todos esses pontos aqui, tá certo? Aí foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Hoje eu peguei, estava aqui, eu já tinha mandado um e-mail pra Silhuete América perguntando essa questão. Falei, beleza, vocês atualizaram, aquela que se põe confortável, né, pra falar o negócio. Vocês atualizaram o Silhuete Studio, é ótimo, nada do que reclamar de vocês nesse ponto, mas como que eu vou saber em qual software eu fico, uma vez que eu não comprei uma máquina nova, eu não quero atualizar, enfim, como que eu vou saber qual software que eu posso ficar sem precisar atualizar o meu computador? O que você quer? Então, eu tô atrás. Sem precisar atualizar o meu computador, qual que é o software que eu posso ficar? Mandei um e-mail esses dias, não tive resposta. Aí hoje eu entrei no chat em inglês, tá, gente? É aquilo que eu falei, já falei já e repito em outros vídeos. É só vocês usarem Google Tradutor se vocês não souberem falar inglês. Aí a moça me respondeu e ficamos assim. Se você tem até a Camel 3, mas você não tem um computador com esses requisitos mínimos novos aqui da Silhuete, você pode parar na versão 4.2.471, tá certo? Segundo o suporte da Silhuete América, essa versão aqui, 4.2.471, se você quiser anotar aí, vai conseguir rodar em computadores com as configurações inferiores, tá? Com umas configurações não tão boas, tanto o processador, a memória, tudo isso que a gente conversou. Isso se você tem até Camel 3, tá? Agora, se você tem Camel 4,
você pode parar no software 4.3.370. Parar não, gente, eu não gosto da palavra parar. Porque quer dizer que você nunca mais vai atualizar o seu software? Claro que não, uma vez que você atualizar seu computador, você pode atualizar seu software. Mas enquanto você não atualizar seu computador, você pode ficar na versão 4.3.370. Adendo não, disclaimer, aviso geral para vocês. Não sou eu que estou falando isso. Não fui eu que fiz os testes. Eu peguei essa informação ou consegui essa informação diretamente com o suporte da Silhouette América, tá certo? Também não foi distribuidora brasileira, é direto lá na matriz, eles que me passaram essa informação. Então, se der problema para vocês, aí é uma questão de entrar em contato com o suporte. Lógico, gente, vocês sempre podem entrar em contato comigo, eu vou ajudar com o maior prazer e tal, mas tem que entrar em contato com o suporte também, tá certo? Aquilo que eu já falei, né? Você não precisa comprar um computador novo toda vez. E outra coisa, sabia que, por exemplo, você tem aí um processador Intel, sei lá das quantas. Esse processador, ele também precisa ser atualizado com o decorrer do tempo, tá certo? Então, por exemplo, a sua placa de vídeo tem um problema recorrente com o Silhouette Studio e placa de vídeo, que é do programa fechado, programa piscado, de dar problema e que tem a ver com a falta de atualização dos sistemas do computador. Não só desses requisitos básicos, né, desses pontos básicos que eu comentei com vocês, mas de ferramentas gerais do computador, que também tem que ser mantidas atualizadas, tá? Então, às vezes, para você resolver o seu problema, você tem que ter um olhar holístico. Eu gosto dessa palavra, eu queria colocar ela no meu TCC, quando eu fiz esse TCC, e meu orientador não deixou. Você tem que ter um olhar holístico em relação ao seu programa. Ao seu programa não, em relação a esses 4 pontos que eu falei. Você vai verificar a máquina, você vai verificar a silhuete, você vai verificar o computador, o software, e verificar se quem está errando às vezes é você mesmo, né? Você que não está colocando os dados que precisa, você que está selecionando as configurações erradas. Então, tem que avaliar de forma holística. Não adianta você tentar falar, não, então agora eu instalei direito, tem que funcionar. Se o problema estiver em outro lugar, você tem que ser capaz de identificar o problema e você vai conseguir olhando de forma holística, como eu falei. Tá certo? Isso aqui vem aqui na minha listinha, eu tinha até esquecido, mas já falei aqui pra vocês. Então, por exemplo, eu uso o Google Chrome, aquilo que eu falei, e deixo o Chrome aberto aí, 1000 abas, e quer usar o Silhouette Studio, seu computador não tem condição. O erro tá onde? Tá na configuração do computador? Tá na máquina? Tá no Silhouette Studio? Não, tá na forma errada de utilizar as ferramentas. Então, uma solução seria, por exemplo, fechar o Silhouette Studio, ou seria fechar o Google Chrome, por exemplo, enquanto você usa o Silhouette Studio. Ou, eu abro tudo quanto é janela, instalo tudo quanto é programa no meu computador, que consome RAM, que atrasa meu computador e quer que o Silhouette Studio funcione 100% com um computador que não está 100%. Tá? Isso daqui é um ponto, eu sei que parece que eu estou sendo repetitiva, mas é porque é na repetição que a gente aprende, tá certo? Então, próxima vez, se você for olhar seu computador, pense bem em considerar esses pontos que eu estou comentando aqui com vocês. Por último, eu vou abrir aqui, para quem estiver no Facebook ou no YouTube, um computador que se eu fosse comprar um computador para mim hoje, eu olharia e compraria. E vou mostrar para vocês aonde ver se as informações estão ok, tá? Se as especificações desse computador estão ok. Então eu tô aqui no site da Vaio, uma indicação, uma dica para vocês. Sempre procurem diretamente. Eu sei que pode ser um pouco mais caro, tá? Mas para você procurar especificação, vai direto no site dos fabricantes. Então, se você quer comprar um notebook, você vai ver Vaio, Dell, Asus, Lenovo, HP. Vai direto no site das empresas que produzem o computador. Se você for na Americanas, vai ter informação errada lá. Se você for essas lojas que várias pessoas vendem no Mercado Livre, entendeu? Não tô falando que é ruim comprar nessas lojas,
Tô falando que para conseguir informação confiável, você vai direto no site da produtora e dá uma olhadinha nas especificações. Lembrando, eu não estou indicando marcas específicas. Eu estou aqui no site da Vai, porque foi o que eu achei que tem, né? Dá pra ver melhor a especificação. Eu não estou indicando, você tem que comprar Vai, você tem que comprar isso. Não, qualquer computador você pode comprar, tá? Desde que ele atenda aqueles pré-requisitos que a gente conversou antes, tá? Eu estou aqui no site da Vai, escolhi um computador aqui, esse é o FE14 da Vai. Média de preço, gente, não vai dar pra fugir disso daqui, tá? Eu tentei. Se você estiver comprando um computador fora dessa média, R$3.100, R$3.700, R$4.000, é muito provável que não funcione, tá? Porque os elementos dentro do computador vão ter um preço que somados chega nessa média aqui, não dá muito pra fugir, a menos que você saia do país, vá comprar fora. Apesar de que hoje com o dólar alto não tá valendo muito a pena, tá? Mas a média de preço é essa daqui. Então, ó, a gente tá aqui, né? Você vai ter um resuminho das informações desse computador. No caso desse Vai, o FE14, ele é um Intel processador, Core i3, Windows 10. Mas é 64 ou 32 bits? Calma que a gente já vai olhar. SSD, aqui a memória, de 256 GB, 4 GB de memória RAM e daí outras informações. Mas você tem um resumo, você já consegue ver que tá mais ou menos naquilo que a gente conversou. Aí você vem em especificações, tá aqui em cima da tela, ó. E aqui você tem agora as informações mais detalhadas. Então é aqui que você olha, tá? Não é só no nome do computador. Não é só na especificação, tipo, fala Intel Core i3. Então posso comprar. Não, nem todo Core i3 tem velocidade de pelo menos 2 GHz. Esse Core i3 tem, é a 8ª geração do Intel, do i3, e ele vai de 2,20 GHz e chega até 3,40. O mínimo é 2. Então, se ele tem 2,20, dá para você usar. A memória RAM, 4 GB. Lembra que eu falei o mínimo? O mínimo é 4. Mas, uma coisa importante de vocês olharem também, ó, o slot de memória dele você consegue expandir até 16 GB. Esse é outro ponto importante. Quando você for comprar um computador, já compra um computador que você consiga melhorar, né? Não é que você vai precisar comprar um novo. Você compra um que não tem a memória... Não tem a memória expandível. E daí precisa expandir a memória. O que você faz? Aí você tem que comprar um novo. Então prestar atenção nesses detalhes aqui é legal. Então, ó, ele tem expansão para até 16, 4 GB de expansão até 16. O armazenamento SSD, como eu falei, não indico nenhum HD, tá? Se alguém quiser falar, mas qual HD você indica? Nenhum, gente. Nenhum. Qualquer pessoa que vier comprar um computador e perguntar a minha opinião, eu vou falar, não compra HD. Tá certo? Mas é 1 TB de HD contra 256 de SSD. Eu compraria 128 GB de SSD ao invés de comprar 1 TB de HD. Compra um HD externo, se você precisa de memória. Tá certo? Eu sei que eu me exalto quando as minhas opiniões são fortes, mas só para vocês saberem. Continuando aqui, a tela, resolução 1920 por 1080. Não sei se vocês lembram lá. O Silhouette Studio, ele precisa de resolução, deixa eu abrir aqui, ó. Ele precisa de resolução pelo menos 1024 por 768. Então 1920 pelo outro lá, ele vai funcionar legal. Tá certo? Outra coisa que a gente precisava olhar é as portas USB, se elas têm a versão certa. No caso desse computador aqui, tem 2 USB de 3.1, o mínimo era 1.1, então tá beleza. Vamos ver o que mais, tem mais alguma coisa? Não. Então esse é o processo que você tem que fazer, tá certo? Eu tô mostrando esse computador específico aqui pra vocês, porque ele tem as configurações que se eu fosse comprar um computador pra mim, com o menor orçamento que eu conseguisse, era um computador com essas configurações que eu compraria. Agora, meu bem, se você tem orçamento, o céu é o limite, tá? Eu vou mostrar pra vocês as configurações do meu computador
que é um computador que nunca na minha vida, nunca deu problema. Aqui, ó. Nunca deu problema pra rodar o Studio. Nunca. Eu já peguei todas as versões, eu atualizo. Simplesmente todas. E eu nunca tive problema. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as configurações. Tá? Vocês podem procurar, quem quiser tirar um print aí da tela, pode procurar um computador com essas especificações aqui. Já vou avisar pra vocês que ele não tá num budget bom, tá? Não é um computador muito acessível. Mas é aquela coisa, né? Isso aqui você não tá gastando dinheiro, você tá investindo em uma máquina boa para rodar seus programas, para fazer a sua máquina funcionar direito, para fazer o seu negócio funcionar direito, tá certo? Então eu tenho um i7, tá? Intel Core i7, memória RAM de 16 GB, eu não lembro se ela é expandível, acho que é. Acho que a hora tá falando pra eu deixar maior. Vamos ver aqui. Pá. Dá pra ver agora? Acho que é bom ter suporte, né, gente? Vou abrir aqui. Acho que agora dá pra ver bem. Pronto. Então, Intel Core i7 é o que eu uso, tá? RAM de 16 GB. Como eu mostrei pra vocês antes, vou até ativar aqui de novo. Lembra que eu falei, eu tô usando pouca coisa e ele tá usando 8 GB da minha RAM, tá? Usando pouca coisa. Então, se eu abrir o Silhouette Studio aqui e eu precisasse dos 4 GB, já não ia funcionar direito, tá? Então, eu tenho 8 GB livre aqui para rodar o Silhouette Studio, por exemplo, se eu precisasse. Que mais? O meu Windows, ele é 64 bits. Ah, é aquilo que eu falei. Vou mostrar pra vocês, acho que eu esqueci. Como que você faz pra ver qual é quantos bits tem o seu Windows, né? Deixa eu ativar ele aqui. Você vai vir em uma pasta normal do seu computador, tá? Uma pastinha assim. Vai vir em este computador, clicar com o meu computador, clicar com o botão direito e vai em propriedades. Quando você for em propriedades, vai abrir essa tela aqui, tá? Essa tela que eu tô mostrando pra vocês aqui agora. Aqui, ó, deixa eu voltar na tela, com problema aqui. Aqui você vê que o meu Windows, ele é 64 bits, ó. Tipo de sistema operacional 64 bits. Memória RAM instalada, 16 GB, Intel 75. E como eu disse pra vocês, Intel i7, né, de 2,70 GHz, se eu não me engano ele vai até 3,5, 3,60, tá, o máximo que ele chega. E eu uso um SSD de 500 GB. Esse computador aqui, gente, nunca me deu problema. Nunca. Ele funciona 100% estúdio. Toda atualização eu atualizo, eu não preciso tirar. E daí você fala, ah, mas o meu computador é assim, assado, e eu sou cheia de problema, a versão é uma droga. Eu já falei isso antes. Se funciona em algum dispositivo, não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com, lógico, né, se a pessoa souber manipular esse computador, se a pessoa entender esses pontos que eu falei pra você, de fechar alguns programas, salvar, manter a sua memória livre para funcionar, vai resolver o problema, enquanto uma pessoa que às vezes tem um computador melhor e não tem esse conhecimento, não conheceria, tá certo? Eu separei outros 2 computadores que eu acho que vão funcionar bem pro software, no mínimo, no budget. Aquilo que eu falei, né, gente? Se eu for pegar um computador com super configurações, o céu é o limite. Os computadores chegam a 30 mil reais, né? O preço de computador com N configurações. Uma dica que eu queria dar pra vocês: às vezes comprar um computador de mesa sai mais barato do que um notebook. Então às vezes a gente fica com o notebook, mas se você trabalha em casa e você tem um escritório, às vezes vale a pena você, se você, né, estiver pensando em economizar aí, vale a pena você manter, arrumar essa tela, vale a pena você manter o seu um computador de mesa ao invés de um notebook. Tá certo? Porque ele vai sair muitas vezes mais barato, daí você compra aí um monitor, mouse e tal, as coisas separadas, mas às vezes isso daí vale a pena, tá certo? Eu espero de coração que essas dicas que eu dei aqui em relação ao computador,
ajude você de alguma forma. Eu separei outros 3 computadores que eu vou... Não tem a ver com marca, tá, gente? Eu não tô falando, ó, compra essa marca, essa. Como eu falei pra vocês, eu peguei direto do site das marcas, né? Um Dell, um Lenovo e um Vaio. Eu vou pegar essa lista aqui e durante o restante dessa semana eu vou publicar lá no clube do Telegram. Então, se você não tá participando ainda e quiser, né, ter aí um guia em que caminho seguir, como eu disse pra vocês, não dá pra fugir muito daquele preço, tá? R$3.200, R$3.700, não dá pra fugir muito disso daí. Mas eu vou colocar lá pra vocês as opções. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tanto aqui no Insta, comentar nos vídeos no YouTube, eu também respondo. Lá no clube tem um grupo de discussão, né, a parte do canal, que eu também tô lá respondendo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou fazer uma pose pra quem quiser tirar um print e postar. Não tem essas coisas, não entendo muito sobre isso. Não sou muito de live, mas agora eu serei. Então estejam aqui comigo. Agradeço a companhia de vocês que ficaram até aqui. Um beijo e até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Beijo e tchau, né? Que é outro jeito que tem de terminar uma live. Parece que eu tô ao vivo no YouTube ainda, é isso? Ó, a Andrea mandou dúvida. Não, eu saí no Instagram porque eu não tava olhando, né, gente? Então eu voltei aqui, acho que voltou no YouTube. Vou responder sim. O meu suporte mandou que eu ainda tava ao vivo, daí eu voltei. Tá certo? Pode falar aí, qualquer pergunta eu não vi. Pedi aqui pro suporte me mandar quais eram as perguntas. E daí eu já respondo vocês. Falou que teve 2 perguntas. Ainda tem gente aqui no YouTube. Desculpa, gente. Eu achei que eu já tinha saído. Eu saí só no Instagram. Ah, as perguntas são no Instagram. Não tem problema, eu vou responder aqui. Pro suporte saber, né? Eu vou responder aqui. E depois ela fica gravada. Ainda bem que eu não levantei, né? Imagina. Ó, gente, eu vou ler aqui a pergunta, daí vocês vão saber. Quem fez a pergunta lá no Insta, daí eu vou avisar lá no Insta que tá aqui no YouTube, tá? Meu computador foi projetado para gamer, porém a última versão eu não tô conseguindo precisão na hora do desenho. As linhas ficam pulando em um intervalo grande na hora da edição. Você reparou isso? Não, realmente, aqui eu não tive esse problema, tá? Falou que ele não tá conseguindo precisão. Ah, eu já sei o que aconteceu. Já sei. Pra todo mundo aqui saber, tá? Quando o seu programa estiver dando pulo, por exemplo, você tem uma linha, você quer chegar ela só um pouquinho pro lado, mas na hora que você mexe, ela dá um pulo bem grandão, o que pode estar acontecendo é que tá ativado é tipo um imã no snap dela. Deixa eu ver aqui se eu abro o Slate Studio aqui pra mostrar pra vocês. Peraí, só um minutinho, gente. O bom aqui no YouTube é que dá pra ver. É que dá pra mostrar aonde que desativa isso daqui. Tá? Não é, tá vendo? Não tem nada a ver com a edição, com o programa. No caso, seria uma falta de conhecimento mesmo. Ó, tá aqui. Essa questão do... Não sei quem foi que perguntou, né? Mas falou que tem um computador pra gamer e tal. E não tá conseguindo... quando ele vai mexer as linhas do Slate Studio, elas ficam mexendo muito longe uma da outra. Parece que eu caí. Não tô ao vivo. Beleza. O que acontece? Vou desenhar uma linha aqui para mostrar para vocês. Nas configurações de página aqui, você consegue... esse ajustar a grade aqui é quando você tem... Eu vou mostrar a grade, ó. Vixe, Maria. Tá minúsculo. Coloca aqui. De 50 e 50 milímetros. Aqui, ó. 50 milímetros. Pronto. Estão vendo ali essa grade? Eu sei que já caiu, já voltou. Nem sei se tem mais alguém ao vivo. Mas daí, como vai ficar gravado, eu já respondo essa pergunta aqui.
Tá vendo essa linha? Se eu mexer ela aqui, ela tá livre da grade, estão vendo? Ó. Se eu ativar esse comando aqui, ajustar a grade, eu só consigo mexer ela nessas linhazinhas aqui da grade. Vou colocar aqui menos divisões para vocês verem. Quero 5 divisões só. Ó. Na hora que eu mexo, ele mexe em função dessas medidas que estão aqui embaixo. Então não tem a ver, esse problema que você relatou, não tem a ver com o estúdio, não tem a ver com o computador, tem a ver com uma configuração que você colocou ali. Tá certo? Parece que tá caindo e voltando, mas daí eu vou continuar respondendo e daí eu edito e publico aqui depois de novo, tá bom? Vou esperar aqui a outra pergunta. Entendeu essa questão? Então, quando o seu desenho estiver assim meio quadrado, você não consegue mexer ele direito, é esse ajustar a grade aqui, tá? A Ju Filqueira mandou. Coloca pra gente tirar um print da sua configuração. Tô dirigindo e não posso anotar. Ô Ju, eu vou colocar a configuração lá no clube, tá? Eu mudo lá do clube e coloco lá no clube do Telegram pra vocês, tá? A configuração do meu computador. Já vou avisando que ele não é um computador muito acessível, tá? Vocês podem até dar uma pesquisada, assim, tudo. Eu não comprei aqui no Brasil, então tem essa questão e por isso que, né, eu comprei lá, por isso que foi mais barato, mas para comprar um computador com essas configurações aqui vai ser complicado, tá bom? Complicado. Não, por agora eu acho que é isso daí. Eu vou encerrar essa live aqui novamente, achei que eu já fiz o encerramento. Esse vídeo vai ser editado, como eu falei pra vocês, se é que tem alguém, acho que nem tá transmitindo mais o vídeo. Mas é isso, um beijo pra vocês.